É muito comum a gente ver erro de denominação de venda pelo uso da palavra tipo. Não, nesse caso, por exemplo, não se usa pão tipo australiano. Por quê? Tipo ele é usado para indicar uma denominação geográfica. É que eu não me lembro se está exatamente assim na legislação. É RDC 259 isso, tá, gente? É basicão do basicão, mas é um detalhezinho da RDC 259. Então, o tipo, ele indica uma denominação geográfica. Então, é geográfica para algo que é realmente definido. Então, quando que eu vou usar tipo? Quando eu tenho um queijo tipo brie, por exemplo, né? Que é o exemplo que eu sempre uso, inclusive. Então, o queijo brie, ele é um queijo muito específico de uma região da França, feito de uma certa forma. Tem toda uma questão. O queijo brie, ele é definido, tem os padrões do queijo brie. E uma das questões para que ele seja queijo brie é que ele seja feito lá em Brie, na França, é uma região da França. Então ele tem que ser feito lá para ser queijo brie. Qualquer outro queijo que seja feito fora da região de Brie, mesmo que siga todas as características, mesmo que traga os ingredientes de lá, mas que, por exemplo, que seja feito aqui no Brasil, com ingredientes franceses, com toda a tecnologia francesa, do jeitinho francês, mas foi feito aqui no Brasil, ele já não pode ser um queijo brie, ele é queijo tipo brie. Isso acontece muito com queijo, gente. Queijo emmental, gruyère, aquele outro que é parecido com brie, camembert, tudo isso, mostarda Dijon. Mostarda Dijon também tem que ser a mostarda lá da França, feita lá na França, sobre todas as características da mostarda Dijon lá na França. Se eu faço uma mostarda Dijon aqui no Brasil, ela é mostarda tipo Dijon. A mesma coisa acontece com champanhe, né? Por isso que fala que champanhe é só feito, aquele feito na região de Champagne lá da França. Só que aí a gente não pode usar o tipo, tá? Não existe bebida tipo champanhe. Mas é um exemplo de alimentos e bebidas, no caso, que são muito específicos de uma região. Então, assim, pão australiano não é um pão da Austrália, não é um pão que é o pão feito lá na Austrália, todo regulamentado, certinho, nananana. Ele é um tipo de pão, é igual o pão francês, né? Pão francês não é um pão feito na França, que não sei o que, não, pão francês, inclusive, é um pão brasileiro. Então não existe tipo nesses casos. E é muito comum ver assim, rosca tipo de coco. Não existe isso. Deixa eu ver o que mais que eu vejo. Biscoito tipo polvilho. Não, sabe? O tipo, ele é muito específico para denominação geográfica. Então, você está indicando que você está copiando, né? Você está reproduzindo características de um produto específico, porém fazendo ele em outra região, tá? Não é só aqui no Brasil, mas, por exemplo, se você vai importar um queijo brie italiano, ele vai ser queijo tipo brie igual, porque não foi feito em brie na França. Então, essa é a questão do tipo, e ele é usado muito errado, tá? Bolo tipo Marta Rocha. Não, sabe? Não. Então, assim, tô fazendo um queijo nos formatos do queijo brie, mas tô fazendo aqui no Brasil. Aí vai ser queijo tipo brie. Aí eu vou escrever no meu rótulo assim, queijo tipo brie. Não pode. O tipo, ele tem que estar de igual tamanho, fonte, tudo certinho. O queijo, o tipo e o brie, eles têm que estar do mesmo tamanho, na mesma fonte, tudo igualzinho, não pode ter desenho pelo meio do caminho, outra frase, nada, tá? Isso é denominação de venda e o tipo tem que estar do mesmo tamanho que as outras fontes, tudo igual. Faz parte da denominação de venda, certo? Mas o tipo, ele é usado para denominação geográfica, não é para qualquer coisa aleatória aí. Então, tipo, é difícil existir um pão tipo italiano, já que não existe um pão italiano específico, não tem regulamento técnico de pão italiano não vem da pão
australiano não vem da Austrália, não é uma coisa típica de lá, de uma região, nada disso. Não tem uma forma certinha de fazer um pão australiano, então não existe pão tipo australiano.